Bom dia, eu sou Francisco Neto, vou falar aqui sobre meu tema aqui, vou falar aqui sobre o processo de separação de mistura. Então, a separação de mistura. Separação de mistura é um processo muito relevante, pois a maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, esses materiais não é construído de um único tipo, ele não é constituído, né, de um único tipo de partículas ou moléculas. Mas na verdade, trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias. Como um exemplo, tem separação do arroz, que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? O arroz, o feijão, para separar um do outro. Tem o processo de separação, que a gente usa mais a catação e assim por diante. Então, tem vários tipos de separação de mistura. Tem a catação, a ventilação, a filtração, a peneiração. Então, vou falar aqui um pouco da separação de mistura heterogênea. Um exemplo de separação de mistura heterogênea que sempre usamos no nosso dia a dia é a filtração. Como um exemplo da água, que é filtrada, ela fica... Geralmente a gente coloca a água às vezes vai com uma impureza, né, nela, alguns ciscos, algum material impróprio para o consumo. Então isso é filtrado na vela dos filtros, né? E assim vai, assim por diante. Qual é esse objetivo dessa separação de mistura? O método de separação de mistura, eles têm uns objetivos, que é separar substância diferente ou separar os componentes de uma mistura. Existe vários tipos de processo de separação, como eu já falei, né? Que a mistura tem vários métodos a ser utilizada, essa separação. Depende de alguns fatores de cada mistura, né? Que você vai usar para separar. Porque tem a filtração, tem a peneiração, aí vai depender da mistura que você vai querer separar. Então, a separação de mistura comum no nosso cotidiano. A gente sabe, né, que existem alguns métodos de separações de mistura que são tão simples e a gente nem dá conta disso no nosso dia a dia, que a gente já tem aquela rotina, né? É comum no nosso cotidiano. É que muitas vezes no nosso cotidiano nem pensamos neles, que é nessas separação que a gente já faz no dia a dia, a gente nem pensa, não dá muita atenção, né? Então esses métodos, eles já estão entre esses métodos que a gente usa no nosso cotidiano. O método mais usado é a catação, né? Ou a ventilação, peneiração também, eles são processos físicos para separar misturas heterogêneas que contêm apenas sólidos. Tipo a mistura heterogênea, mistura que você está vendo ali, aquela impureza, você está vendo aquele sólido, aí você pode usar, igual a gente usa a ventilação e a catação, né? Separação de mistura heterogênea é a separação de produtos de duas ou mais fases. É que nem eu falei, né? Que é tipo a separação do arroz. Se separa, é uma mistura heterogênea. Aí onde entra nessa separação, vem entrar a catação. O que é essa catação? Esse processo ele é muito utilizado pelas donas de casa, né? Que elas catam a escolha do arroz, algumas pedrinhas, porque a gente que mora na roça sempre tem. O arroz já não vai pronto, já sempre tem as impurezas, né?
Tem algumas pedrinhas vai tirar tirar da roça, o arroz é batido. E aí qual é o objetivo? Dessa catação, separação dessa mistura. Deixar ele pronto, deixar só aquela mistura que você quer, né? Que é o arroz e assim por diante. Que esse processo de catação ele é o mais utilizado no nosso dia a dia, né? Pelas donas de casa. E assim vai sempre tem esses processos que a gente usa. Aí tem também um processo que é bem utilizado também para as pessoas que moram no campo. Geralmente as pessoas que moram no campo é que mais usam esses processos. Mas como é rotina, né, eles nem não dão conta, né, de estar olhando que isso é um processo de separação e só já tem rotina. Também tem um processo que é bem utilizado, que a gente usa como exemplo aqui o arroz. Esse arroz a gente usa, é o processo como a ventilação, né? É onde os componentes mais maneiros, ele sai por uma corrente de ar. Qual é essa corrente de ar? Que é utilizada ali na catação do arroz. É onde as donas de casa jogam o arroz para cima. Geralmente a gente usa aqui no campo o quibane, que é chamado de quibane, né? Joga para cima, desce o arroz e aquelas impurezas, aqueles ciscozinhos, a casca de arroz, sai no vento, sai na corrente de ar, né? Então esse processo de ventilação é onde os componentes mais maneiros saem por uma corrente de ar. Isso é feito, que nem eu falei, é feito pelos agricultores do campo, né? Onde ele joga o arroz para cima e as impurezas saem no ar, né? Então isso é bem utilizado no nosso dia a dia e não é tão notado. Assim, pra gente que a gente não, já de usar aquele no dia a dia, a gente nem olha para ver se isso tudo é um processo químico, né? Então, vem também o que a gente é bem usado esses processos é na catação do feijão. Feijão no campo aqui a gente bate o feijão, não sai, sempre sai algumas impurezas, um pouquinho da casca, daquelas das vagens de feijão. A gente usa um processo que é bem utilizado também, a ventilação. Geralmente a gente no campo, o que vai ser esse processo de ventilação no feijão? Depois você bateu o feijão, a gente aqui no campo a gente usa mais o ventilador, onde você bota o ventilador, vai tirando aquelas impurezas mais maneiras e vai ficando só os grãos de feijão, né? Isso é um processo chamado ventilação, que a gente usa bem no dia a dia. Então, também a gente usa no feijão o processo de catação, que é onde você vai tirar aqueles grãos que já estão apodrecendo, onde não estão próprios para o consumo, algumas pedrinhas que vai ficando no feijão e assim por diante, né? Então esse aí é um pouco da aula que eu fiquei de dar para vocês sobre os processos de separação, né? Que cada produto tem um processo. A maioria das vezes é um processo diferente. Tem o processo de ventilação, processo de catação, várias coisas, de peneiração, é onde você peneira, só os mais finos desce, ficam mais em cima, e assim por diante. Isso é um pouco da minha aula e obrigado. Bom dia.